Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Luiz, eu sou apaixonado por pizza e tenho experiência na arte da pizza já fazem mais de 20 anos. E eu estou aqui para contar para vocês os segredos para se fazer a melhor pizza em casa. E nesse vídeo de hoje eu venho falar sobre os equipamentos essenciais para você poder fazer a melhor pizza na sua casa. Então, eu separei alguns equipamentos básicos e separei alguns equipamentos que são um pouco mais avançados, mas que você pode ter na sua casa e com certeza vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer pizza em casa. Eu já vim adiantar para vocês que pizza é algo muito simples de ser feito. Eu não sei se você já faz ou se você tem vontade de fazer pizza, mas eu já te adianto, pizza é muito simples de ser feito. Eu vou te provar agora que você não precisa ter muita coisa. E a maioria dessas coisas você já tem na sua casa. Então, com passo a passo, com pouco de equipamento e com muita vontade de comer pizza, inclusive hoje é um dia maravilhoso para comer pizza, você pode fazer pizza sim na sua casa. Então, vou me dedicar aqui nesses vídeos a ensinar todos os segredos para você poder fazer a melhor pizza na sua casa. Lembrando um pouquinho de quando eu comecei, né? Toda vez que eu faço um vídeo, toda vez que eu compartilho o meu conhecimento, eu lembro de quando eu comecei, o quanto foi difícil começar a fazer pizza. Quando eu comecei, eu era adolescente e tinha uma grande vontade de fazer uma pizza top em casa. A minha mãe fazia uma pizza super caseira, feita em assadeira de bolo, com massa alta, bastante recheio e bastante em quantidade e variedade. Então, assim, não sei se você já teve essa experiência. É uma pizza caseira que antigamente se fazia muito. Não sei se você ainda tem isso na sua casa, se sua mãe faz, se sua avó faz, mas a minha mãe fazia. E a pizza era diferente das pizzas nos restaurantes. Então, eu adorava tanto a pizza dela quanto a pizza dos restaurantes. Mas eu queria aprender a fazer aquela pizza que eu comia nos restaurantes. Então, eu procurei, né, as tias que sabem tudo de gastronomia na família, todas as receitas, que ensinaram a minha mãe. E elas não sabiam sobre panificação, não sabiam sobre pizza, sobre pães. E aí eu não tinha muito para onde correr, né? Procurei, achei curso no Senac na época, na minha cidade, lembrando, faz mais de 20 anos. Então só achei curso no Senac, mas eram 2 anos de curso, era longo pra caramba. E eu só queria aprender a fazer uma pizza top em casa. Então eu comecei a ver as revistinhas, as receitas, e comecei a fazer, a errar, acertar, errar, acertar. E depois de muitos anos, eu consegui curso rápido, uma oficina muito rápida lá na minha cidade, Niterói. E aí dei um salto já, comecei a fazer uma pizza bem melhor, né? Passei algumas vergonhas de já falar que sabia fazer pizza e realmente estava muito satisfeito com aquela pizza caseirona que eu fazia. E aí começava a fazer com os amigos e lembro que um dia deu muito errado, mas mesmo assim a festa foi legal pra caramba, a brincadeira foi legal pra caramba. E aí demorou muito tempo para eu ir aprendendo e eu desenvolvi uma metodologia que facilitou a minha vida, né? Cada erro que eu cometia, eu ia consertando e melhorando para a próxima vez que eu fazia pizza, né? Então aí eu fui melhorando e percebendo que há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu cheguei aqui em Campina Grande, eu percebi que eu comecei a fazer pizza, as pessoas adorarem, e eu percebi, caramba, isso aqui que eu desenvolvi, eu posso ensinar a outras pessoas, sabe? Apaixonado por pizza como eu sou, e tem muita gente que também é apaixonada por pizza. E eu percebi, caramba, não precisa de muita coisa para você fazer uma pizza top em casa. Eu já tinha passado, claro, muitos anos para chegar naquele ponto. E aí desenvolvi uma oficina em que eu ensinava presencialmente as pessoas a fazer pizza em casa. E aí, durante 2 anos, né, enquanto eu ainda trabalhava com outra coisa que não é pizza, né, na época era professor, era consultor, tenho como mestrado em empreendedorismo e inovação. Então, nessa época, eu comecei a desenvolver essa metodologia e
há mais ou menos 7 anos, isso, 2014, eu decidi viver de pizza, transformar a minha paixão em renda. E aí comecei a efetivamente ensinar as pessoas a fazerem pizza, depois desenvolvi o rodízio na casa do cliente, depois fiz o food truck, participação em grandes eventos, delivery, e hoje eu tenho uma pizzaria. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque foram muitos anos para desenvolver essa metodologia, que eu vou te passar agora aqui bem rapidinho, com muito carinho, um básico para você começar a fazer uma pizza fantástica em casa. Então, desvendando os segredos da pizza top em casa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar para fazer pizza em casa é o de um recipiente. Um recipiente para você colocar os ingredientes. Pode ser como esse daqui, de vidro, que para mim fica mais fácil de fazer, e aí vocês vão ver que está mexendo, né? De outras vezes eu vou fazer várias receitas, eu vou fazer muita coisa. Ensinar realmente tudo que eu sei aqui. Então, um recipientezinho que você vai colocar os ingredientes, pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser de inox, indiferente, certo? Uma colher de sopa, que é uma medida universal, né, que a gente utiliza na culinária e a gente vai utilizar para fazer a pizza também como medidor e para iniciar o processo de mexer os ingredientes. Você vai precisar de algo para porcionar os ingredientes, né? Muitas das vezes vem xícara, vem peso, vem medida de volume, né? No caso, litro, ml. Então, esse daqui é um medidor clássico, né? É um medidorzinho clássico, que ele tem aqui litro, açúcar, farinha. Litro, açúcar, farinha. Pronto, tem esses três. Litro, açúcar, farinha. No caso, peso. A gente vai utilizar para fazer para pizza tanto a questão da farinha quanto a questão do litro, né? A gente utiliza água, a gente utiliza farinha, né? O peso. Então, vai ser utilizado isso daqui, tá? Se você quer ter algo um pouco mais profissional na sua casa, eu indico demais uma balancinha dessa aqui, uma balancinha caseira. Inclusive, é muito útil essa balança, não só para fazer pizza, como na sua culinária inteira. Eu indico demais você utilizar a balança, e aí fica uma dica, porque ela ajuda a gente a padronizar o que a gente está fazendo e ajuda a gente também a evitar desperdício. Independente se você está fazendo para sua casa, para vender, ou, né, para você mesmo, para sua família, eu considero muito importante a padronização. Imagina, você vai fazer um prato na sua casa, de um dia sai de um jeito, de outro dia sai de outro jeito. Não sei se você tem ou se você já passou por isso na casa de alguém, né? Às vezes você vai num dia, nossa, aquele prato, aquela lasanha ficou fantástica. E aí você vai outro dia e aí a lasanha já não ficou tão boa assim, sabe? E aí tem gente também que pode cozinhar até muito bem, mas o prato nunca sai do mesmo jeito. Então tá aqui o segredo para você conseguir fazer de forma padrão o que você está cozinhando. Se você colocar sempre o mesmo peso, você sempre vai ter o mesmo resultado. Até na cozinha é alquimia. Você vai trabalhar peso, temperatura e vai trabalhar peso, temperatura e tempo. Essas três coisinhas. Se você usar sempre o mesmo peso, a mesma temperatura e o mesmo tempo, você sempre vai ter, com o mesmo ingrediente, o mesmo resultado. Daí a importância de você ter uma balancinha na sua cozinha. E eu indico fortemente a balança, tanto para você fazer a massa, quanto para você utilizar nos recheios da sua pizza, principalmente nos recheios, beleza? Para essa questão da padronização. Então, vamos lá. Imagine que eu estou com os ingredientes, vou usar aqui, usar a tara, pá, coloquei a farinha, usei a colherzinha, coloquei ali o fermento, pá, vou mexer, açúcar, sal, vem outros ingredientes e aí depois vem o líquido, a água, né? A água a gente pode tanto utilizar aqui, quanto a gente também pode pesar a água, né? Pesa a água e utiliza na sua receita, entendeu?
de outro vídeo, tem algumas coisas importantíssimas sobre essa mistura da massa da pizza. Vou deixar isso para outro vídeo, é outro tema, que também é muito importante você fazer uma pizza top em casa. A ordem para você colocar aqui, beleza? Então você utilizou, pá, mexeu, e aí fez sua receita, fez a massinha. Você vai agora dividir, mais uma vez, você vai usar, se você tiver a balança, para dividir essa massa, né, de forma igual. Não é obrigatório para você em casa fazer uma pizza top, você dividir igualzinho a massa, mas é muito recomendável. E aí você vai sempre ter a mesma quantidade de massa para fazer uma pizza. E aí é até tema para outro vídeo. Felipe, qual é a quantidade de massa ideal para você fazer uma pizza família? Bom, já vou adiantar a resposta para você. Não tem uma quantidade fixa, não tem uma tabela brasileira das associações de pizzaria que determina que o peso da pizza família é tal. Não. Culinária é a gosto. Culinária, gastronomia é a gosto. Então, essa quantidade de massa vai depender do seu gosto. Essa quantidade de massa vai determinar a espessura da pizza. Se vai ser uma pizza mais fina ou se vai ser uma pizza mais grossa. Mas é aqui que você vai determinar. Até essa é uma dica também. Imagina, você vai fazer pizza em casa, aí sai ali aquela receita de massa e você não sabe mais o que faz. Se divide em 3 pizzas, em 2 pizzas ou uma quantidade que vem na sua cabeça. Então, se você fizer no olho, na mão, uma pizza vai sair mais grossa, outra pizza vai sair mais fina, uma vai sair um pouquinho mais crocante, outra vai sair um pouquinho mais macia. Então, tá aí uma das situações que talvez você possa, assim como vários alunos que eu tive, ter dúvida. Caramba, a minha pizza não sai tão top. Às vezes sai cada uma de um jeito. Essa é uma das questões. Você tem que padronizar a quantidade de massa que você está fazendo na sua pizza. Você tem que padronizar de acordo com o tamanho que você vai utilizar. Então, vamos lá. Outra questão muito importante. Terminou de fazer a massa aqui, aí vai sovar a sua massa. Para sovar a massa, você tem que ter uma área, certo? Que não vai ter fissura, rasgo, que não vai ser grossa. Uma área que você vai sovar a massa. Você vai sovar, esticar essa massa. Então, não pode ser uma área porosa. Em casa, certamente, você tem uma pia. Você pode esterilizar essa pia, limpar com água, sabão neutro, depois esterilizar com álcool e utilizar aquela beirinha da pia para sovar, certo? Caso você não tenha, né? Em alguns lugares também, já fiz muito rodízio a domicílio, então já conheço diferentes casas e já vi que algumas realmente não tem, né? Às vezes tem um inox ondulado, às vezes tem algum outro formato que impede. Então, inventei isso daqui para poder auxiliar. Isso aqui é uma madeira de MDF, de 50 por 50, que é uma área boa para você tanto sovar quanto para abrir a massa. Com esses 2 pezinhos daqui, ó, tá vendo? 2 pezinhos que você coloca essa aqui, onde você tá, ó, e aí você pode fazer um movimento tranquilo para frente, ó, que não vai ficar sambando, né? Vai ficar paradinho, entendeu? Então, isso daqui é uma outra dica, um outro segredo para você em casa fazer uma pizza top. Isso aqui vai servir, repetindo, tanto para você sovar a massa, abrir a massa, quanto para depois você abrir com o rolo a massa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Beleza? Então, você precisa balança ou medidor, um recipiente para fazer a mistura, famosa colher de sopa, uma área para sovar, que pode ser uma pedra de granito, pode ser uma chapa de inox, pode ser o granito da sua pia, pode ser um pedaço de MDF como esse, né? Que não pode levar água, MDF, no caso é só para isso, e depois limpa com um paninho úmido, com um perfectzinho úmido, sem levar água aqui, certo? Senão não vai durar. Você precisa depois de uma assadeira, um local que vai assar essa pizza. E aí a gente tem 3 tipos de assadeira.
que eu já vim trazer para vocês. Eu estou com duas aqui, que são específicas para pizza, mas eu vou lembrar lá da época da minha mãe, como eu te falei, né? Que usava assadeira de bolo retangular, aquela retangular assim, que eu não tenho, por isso que eu não trouxe, não tenho aqui em casa, não utilizo. Então, aquela retangular maiorzinha, alta, com a borda alta, você pode utilizar aquela dali sim. Se você gosta de pizza fofinha, aquela dali é mais indicada, certo? Você pode utilizar ela tranquilamente. E essa daqui, vamos dizer, seria a clássica para pizza, né? Uma assadeirazinha pequena, ó, borda fina. Isso daqui vai causar um outro resultado na sua pizza. Então, comparando aquela que a borda alta, retangular, com essa daqui, a diferença é que essa daqui, ela vai assar mais rápido a sua pizza. Daqui a pouco, quando eu falar sobre o forno, eu vou explicar por que é tão importante que essa assadeira daqui seja baixinha a borda. Isso vai ajudar demais no processo. Por isso que as formas de pizza, as assadeiras de pizzas clássicas são assim, certo? E essa daqui é a tela para assar pizza. Isso daqui é um grande segredo. Isso daqui é a maior dica que eu posso dar de todos esses equipamentos para você fazer pizza na sua casa, uma pizza top. Por quê? Essa telinha, ela vai ajudar a você utilizar a melhor temperatura do seu forno. E aí, até para explicar melhor sobre isso, já vou adentrar sobre o forno. Falar sobre o forno e volto para falar sobre a assadeira, certo? Sobre o forno. O forno, a gente tem aí 3 tipos básicos de forno para você fazer em casa. Você tem o forno a lenha, que muita gente tem na sua área gourmet, e até falando profissionalmente, né, as pizzarias de forno a lenha. Você tem o forno elétrico, que no caso esse daqui é um forno elétrico. Você tem o forno a gás, que é aquele que tem em casa, né, ligado no gás e tal. Tem em cima o fogão, embaixo o forno. Então, vou falar sobre esses 3 fornos que você pode ter em casa. Forno elétrico, forno a gás, o clássico, e o forno a lenha, que muita gente tem e quer ter um forno a lenha na sua área gourmet. Então, o que eu falo sobre esses 3 fornos? Para falar sobre os 3 fornos domésticos, eu vou lembrar dos fornos profissionais, tá bom? Que é a nossa referência. Antigamente, só se tinha forno a lenha, assim como as padarias, que só tinham forno a lenha para assar o pão. Por que a pizza do forno a lenha ela é mais gostosa do que a pizza nos outros fornos? Bom, isso é uma teoria, tá certo? Eu não estou afirmando que ela é mais gostosa. Eu estou falando o que muita gente fala. Pizza no forno a lenha é mais gostosa do que as pizzas dos outros fornos. É o seguinte, o forno a lenha ele tem uma altíssima temperatura. Você tem um lastro de pedra, você tem pedra também, né? Tijolo refratário, cimento refratário em toda a área. E você tem lenha, certo? Se você tem uma boa lenha, a lenha vai esquentar toda essa área e vai dar uma temperatura altíssima para a pizza. E quando essa temperatura é altíssima, a pizza ela assa muito rápido. Eu já vi em fornos a lenha trabalharem com 2 minutos para você assar uma pizza. E aí é mais de 400 graus esse forno a lenha. Então a pizza ela entra em contato diretamente com a temperatura do forno, que faz com que ela asse rápido e fique crocante por fora e macia por dentro, a massa. E até aquele efeito de, às vezes, um pouquinho queimada, né? A borda parece que está queimada. É o efeito do forno a lenha. Na verdade, até tem o sabor da lenha sim, tem o cheirinho da lenha, mas não é o fator principal. O fator principal é a temperatura que o forno a lenha dá na pizza. Então, esse é o segredo que o forno a lenha tem, que antigamente os outros fornos não tinham, né? Se você observar no forno da sua casa, ele não chega, né? Eu nunca vi um forno doméstico, ele está marcando lá 300 graus, por exemplo, naquele medidorzinho de temperatura. Pode até dar uma olhadinha no seu forno aí, se você tem oportunidade agora de ver, dá uma chegadinha no seu forno, vê se ele tem a marcação lá da temperatura e veja se ele chega a 300 graus, né? É muito difícil. Forno a gás eu nunca vi. Elétrico como esse eu já vi, marcando 320 graus. Então,
Para a gente ter uma pizza top em casa, temperatura é essencial. E o forno doméstico, ele não tem uma altíssima temperatura que nem um forno profissional. Lá na pizzaria, por exemplo, eu uso forno elétrico. Um mega forno elétrico, tem uma altíssima temperatura superior, uma altíssima temperatura exterior, assa numa esteira que eu controlo o tempo, temperatura, tempo. E aí a pizza ela sai igual no forno a lenha, porque tem muita temperatura, certo? Então hoje, profissionalmente, a gente já consegue fazer uma pizza top, igual forno a lenha, sem ser no forno a lenha. A gás também, tem muitos fornos a gás que conseguem esse controle de temperatura superior, inferior, tempo, assado, e fica perfeita a pizza. Por isso que hoje já não é mais imprescindível um forno a lenha para uma pizzaria. E para casa, Felipe, que é o nosso objetivo? Para casa é o seguinte, não precisa trocar o seu forno. Se você tem um forno a gás, ele tem a limitação de temperatura, como eu já falei. Dificilmente ele chega a 300 graus. Mas o macete é você utilizar essa telinha. Se você utilizar essa telinha, você vai assar a sua pizza praticamente em contato direto com o seu forno. Então, você vai otimizar a temperatura do seu forno para você utilizar, com essa telinha, uma pizza top em casa. Então, a grande dica para você fazer uma pizza top em casa, se você gosta de massa crocante por fora e macia por dentro, utilizar, além da receita, óbvio, essa telinha. E aí, se você está montando a sua cozinha, está montando a sua área gourmet, se você ainda vai comprar o seu forno, eu indico fortemente um forno elétrico. Inclusive, independente de marca, tá? Eu adoro esse forno elétrico daqui, que você consegue assar igual por cima e por baixo. Diferente do forno a gás, né, de casa, que o fogo ele é maior embaixo do que em cima. Então, ele é maior embaixo, né, a chama está embaixo, e ele vai subindo e perdendo temperatura. E aí, quando ele sobe, vai descendo, perdendo mais temperatura, e quando chega aqui na pizza, a temperatura que vem de baixo para cima é diferente da que depois está chegando de cima para baixo. E aí a pizza fica pronta mais rápido de baixo para cima do que de cima para baixo. Aí você fala, Felipe, mas o meu forno a gás de casa, ele tem grill. Olha, até hoje eu não conheci um grill de forno a gás que você ligue ao mesmo tempo em cima e embaixo. Inclusive, se você conhecer algum, quiser comentar, agradeço demais. Até hoje eu não conheci, eu não vi um forno que assa igualmente em cima e embaixo, um forno a gás. Só o forno elétrico. Esse forno elétrico eu ligo a resistência superior, resistência inferior, boto no máximo e ele chega a mais de 300 graus. Então, com um forninho elétrico desse doméstico, custa um pouquinho mais de R$400 na internet. Inclusive, indiquei a meu irmão há pouco tempo, ele comprou, ele tem os 2 fornos hoje em casa, tem o forno a gás padrão e botou esse forno. Esse forno, por exemplo, eu indico muito você colocar na sua área gourmet, se você tem essa oportunidade. Você vai poder utilizar ele para fazer lasanha, para fazer frango, para fazer o frango inteiro, para fazer arroz de forno, para fazer qualquer coisa que você quiser fazer na cozinha, inclusive pizza, e uma pizza top em casa. Então, poxa, custa um pouquinho mais de R$400, né? Você tem até uma versão mais baratinha que não tem a luz interna, mas é importante a luz interna, para a gente não ficar abrindo e fechando o forno e perder a temperatura dele. Então, eu digo pra caramba, o forninho elétrico na sua área gourmet, na sua cozinha, se você tiver oportunidade. E aí tá o segredo. Isso daqui. Mas isso daqui, sucesso total na sua pizza em casa. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar, a transformar a minha paixão em renda, ou seja, quando eu comecei a trabalhar com pizza, eu comecei com um forninho desse. Um forninho doméstico desse. Comecei a fazer as oficinas num forno desse. Quando eu comecei o rodízio na casa do cliente, eu utilizava um forno desse. Até 15 pessoas, né? Você consegue utilizar muito bem um forninho desse. Então, um forninho desse, nossa, ia para lá e para cá, e, nossa, dá na mala do carro, é muito útil. Então, estou te dando um segredo, uma grande dica, algo que eu demorei muitos anos para conseguir aprender e te dou a boa, para você seguir na tua melhor pizza em casa. Forninho elétrico,
tela para assar, grande segredo. E aí chegou a hora de abrir a pizza, como eu já falei, né? Um rolo para abrir a pizza, abrir a massa, ó, o rolo tá aqui, ó, um rolinho desse. Indico demais esse modelo, né? Que você pode lavar, jogar água, deixar de molho, que você não estraga, não perde. Então, diferente do rolo de madeira, aquele rolo antigo, né? Da vovó, tal. Aquele rolo ali, se você não botar no sol, por exemplo, ele fica úmido, pode criar fungo, pode proliferar bactérias. Então, indico fortemente um rolinho desse, né? Tem na internet, hoje em dia a gente compra tudo pela internet. Então, rolo para abrir massa. Se você não tem rolo, sei lá, você foi para a praia, você foi para a casa do campo, você foi para a casa de alguém, né? Comprou na padaria os ingredientes para fazer pizza, mas não tem rolo. E agora? Não vai ter pizza? Vai ter pizza. Se você quiser, vai ter pizza. Você pode abrir tanto na mão, né? A sua massa, não é obrigatório você ter rolo, mas aí a massa vai ficar um pouquinho mais grossa. Se você gosta, ok, essa é a sua massa. Agora, se você gosta de massa fininha, né? Eu adoro massa fininha, crocante. Já, aqui, ó, grande dica. Você vai comprar uma garrafa de vinho dessa daqui, mas tem um segredo. Para dar certo essa história, você tem que beber a garrafa de vinho. Não adianta só você comprar. Então, você vai beber o vinho, tá vendo? A garrafa grande. Você vai tirar essas etiquetas daqui, que inclusive eu deixei para mostrar para vocês uma outra dica que eu demorei um tempão para aprender, que quando a gente tira essa etiqueta daqui, fica uma colinha. E às vezes até a própria etiqueta não sai. Então o segredo, né? Uma das coisas que eu aprendi para tirar isso daqui, você pega um Perfex ou pega um guardanapo, coloca aqui em cima e embebe, banha com vinagre. Então você coloca o vinagrezinho assim no guardanapo, deixa de molho um tempo, depois você vai com a esponjinha e sai a cola todinha do vidro. E aí você vai ter uma garrafa limpinha para, ó, assim, ó, abrir a sua pizza, ó. Tá vendo? Tá vendo? Assim você abre a pizza. Então vamos lá, você fez a massa, sovou, abriu, montou aqui ou aqui, levou no seu forno, devidamente pré-aquecido no máximo, pronto. Tá pronta a pizza, tirou a pizza, indico demais, não é obrigatório, tá? Mas isso daqui ajuda demais, você encontra na internet também, em casas profissionais geralmente tem isso daqui. Eu já até vi isso aqui em casas comuns também, né? Que não sejam profissionais de pizza. Então, indico demais. Isso daqui, aquele rolinho, pá, para você colocou aqui a sua pizza, vai cortar e vai partir para o melhor momento, que é o quê? Comer. Vai comer a sua pizza, galera toda vai se amarrar, fazer aquela festa, aquela alegria e vai ter a sua pizza top em casa. Bom, eu falei que eu ia falar sobre outra questão também que não tem geralmente em casa, mas que pode te ajudar demais, é isso daqui. Isso aqui é um termômetro de infravermelho. E aí já te indico para você olhar no Mercado Livre, certo? Você olha aí na internet, um termômetrozinho desse é bem baratinho. Com isso, você consegue verificar a temperatura do forno para você só colocar a pizza na hora que ele estiver ali 300 graus. Ou no máximo que seu forno chegar. Se seu forno chegar a 300 graus, você vai chegar um dia, vai ligar ele no máximo, vai deixar lá ligado umas meia hora, aí vai chegar meia hora, você vai lá, puf, abre a portinha, mede dentro dele, puf, e aí você vai ver quantos graus chega o teu forno. Você vê quantos graus? Chega o quê? 250, 280, 300, 320, abre, mede rapidinho e fecha. Pá! Fechou, aí você vai verificar qual é o máximo do teu forno. Lembrando, tem uma coisa que eu aprendi com o meu chefe, com o meu mestre da pizza, né? É o pizzaiolo que se adapta ao forno, não é o forno que se adapta ao pizzaiolo. Então, a gente tem que aprender o forno que a gente tem à disposição a trabalhar com ele. Então, com o termômetro, você consegue muito bem verificar a temperatura interna do seu forno e verificar cada vez que você vai colocar uma pizza. Então, o forno doméstico, ele demora também muito tempo para você reaquecer ele. Então, você vai fazer uma pizza,
Aí, na hora de fazer a segunda, ele vai perder muita temperatura. Toda vez que você abre o forno, tira a pizza, puf, vem aquele bafo assim, né? Inclusive, você tem que tirar o rosto, senão ele vai pegar no rosto. Você tira o rosto, sai o bafo todinho do forno e a temperatura toda do forno vai embora. Fecha de novo. E a dica que eu dou, verifica isso em casa antes, de outra vez. Vai conhecer melhor o seu forno. Conhecer o seu forno é determinante para você conseguir fazer uma pizza top em casa, já que você não tem um forno profissional. Então, verifica a temperatura dele e você vai conhecer. Você vai ver que demora mais ou menos 5 minutos para ele voltar à temperatura top dele. E aí você vai assar a sua pizza de novo 5 minutos, que é o tempo que você monta. Certo? Eu digo isso porque quando eu comecei, não tinham muitos fornos à disposição, não tinha muitas opções. Eu comecei já faz mais de 20 anos e profissionalmente já faz mais de 10 anos que eu iniciei. Então, até profissionalmente, quando eu comecei, não tinham tantas opções. E aí, por exemplo, esse aqui, na época, eu paguei para ver. Eu comprei sem saber se ia dar certo ou não. E aí deu certo pra caramba. E já comprei vários outros fornos na mesma época, sem ter a menor noção se ia dar certo ou não, e alguns deram errado. Alguns não deram certo, eu gastei dinheiro à toa. Então, já estou te dando a dica, esse forno é top. E você vai pegar o forno na sua casa, não precisa comprar um forno novo, vai verificar a temperatura que ele chega, vai verificar quanto tempo ele demora para voltar nessa temperatura, e você vai utilizar o seu forno de casa para fazer uma pizzazinha top. Beleza? Muito bem, termino aqui grandes dicas de equipamentos essenciais para você fazer uma pizza top na sua casa. Tudo isso aqui são segredos que eu estou desvendando, que eu estou compartilhando com muito carinho. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem você ama. Se você conhece alguém que é louco por pizza, indica aqui esse canal, que eu vou dar muitas dicas, e se você quiser, você vai aprender e vai fazer uma pizza top na sua casa. Beleza? Agradeço demais sua atenção, foi um prazer estar aqui e até logo. Se você tiver alguma dúvida, comenta. Pode no YouTube, tem lá, felipeluiz.pizzaterapia. Vai lá, eu vou publicar em breve esse vídeo. Comenta, coloca a sua dúvida. Se você gostou do que foi dito aqui, coloca lá, escreve. Vamos conversar. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostou de alguma coisa especial, se você tem alguma outra dica que eu não falei aqui sobre esse tema, beleza? Então, até logo. Te espero no próximo vídeo. Valeu!